Continuando a nossa programação aqui do Web Cidade Notícias ao vivo para vocês, e hoje nós vamos trazer aqui novamente, o quadro Desvendando a Violência de Gênero. Hoje, no nosso segundo episódio aqui pela TV e Rádio Web Cidade, nós já vamos dar início aqui, é claro, dando as boas-vindas à doutora Lorena Miranda, que é a nossa parceira aqui, que vai falar para a gente, sobre essas temáticas de violência doméstica e, enfim, assuntos que interessam a você, mulher, interessa a você, sociedade. Doutora, seja muito bem-vinda, nossa obrigada pela sua participação. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante sobre a violência de gênero. Vamos explicar os 5 tipos de violência e falar de um dos questionamentos que mais ouço nos fóruns e delegacias. Doutora, se ela sofre tanto, por que não sai dessa relação? Hoje vamos desvendar o ciclo da violência e o que muitas vezes prende a mulher numa relação abusiva. Ok, doutora, então vamos iniciar aqui, vamos para a nossa primeira pergunta, ok? Então já começo lhe perguntando quais são os 5 tipos de violências previstos na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é muito clara ao definir 5 formas de violência doméstica e familiar. Muitas pessoas acreditam que a violência é apenas a agressão física, mas a lei é muito mais ampla. A violência física é qualquer ato que ofenda a integridade corporal, não apenas espancamento, mas também empurrões, tapas, puxões de cabelo, arremesso de objetos. Isso configura a violência física. Mas temos também a violência psicológica, que é a mais sutil e devastadora. Inclui humilhação, chantagem, isolamento, controle sobre roupas, amizades. Frases como "você tá louca", "ninguém vai te querer", são violência psicológica. A violência sexual, que é também prevista na Lei Maria da Penha, vai além do estupro. É forçar atos sexuais não desejados, impedir o uso de contraceptivos, vazar fotos íntimas, forçar gravidez. Isso tudo também configura violência sexual. A violência patrimonial se traduz pelo controle através do dinheiro. Então, reter salário, esconder documentos também configura, destruir objetos pessoais ou instrumentos de trabalho, não pagar pensão propositadamente, isso configura violência patrimonial. E a violência moral é o ataque à honra e reputação, espalhar boatos, fazer acusações falsas, xingar em público, expor a vida íntima nas redes sociais. Tudo isso configura violência moral. Então é importante dizer que essas formas de violência raramente acontecem isoladamente. Elas se entrelaçam e se potencializam, ocorrendo, na maioria das vezes, cumulativamente. Ok, doutora, muito bem. Seguindo aqui, nesta temática de hoje, nós vamos para a nossa segunda pergunta, que é o seguinte: como essas violências se manifestam no dia a dia e por que muitas mulheres não a reconhecem? A grande armadilha é que a violência começa de forma muito sutil, disfarçada por vezes de cuidado, de amor. Por exemplo, exemplos práticos: com essa roupa você não sai. Parece assim, cuidado, mas é um controle disfarçado de proteção. Suas amigas são mais influência, é um isolamento gradual que começa ali, Você não entende de dinheiro, deixa que eu cuido. Parece cuidado, mas é controle patrimonial. Você só foi uma brincadeirinha após uma humilhação pública. Isso só foi uma brincadeira. Então isso minimiza a violência moral. E a mulher vai entendendo aquilo como normal. Pressionar para relações íntimas após brigas. Isso tudo é o começo do que pode vir a ser formas de violência. Muitas mulheres não reconhecem essas questões como um alerta, porque existe tanto uma normalização cultural, homem é assim mesmo, casamento tem dessas coisas, como a violência, em regra, aumenta aos poucos. E o agressor normalmente alterna entre a violência e o carinho, confundindo a vítima. E tem um último fator também importante de ser citado, que é a manipulação para que a mulher se sinta culpada pela atitude do agressor, em que ela pensa: poxa, se eu não tivesse provocado, ou poxa, fui eu que causei, fui eu que deixei ele mais nervoso. Tudo isso acaba gerando uma confusão e faz com que a vítima
passe a ser inserida num processo de violência sem se perceber. Para ficar mais claro ainda, gostaríamos aqui que você explicasse, né, o que seria exatamente esse ciclo de violência. O ciclo da violência é um padrão comportamental que se repete nas relações abusivas, descoberto por uma psicóloga americana chamada Lenore Walker. Ele possui 3 fases bem definidas. É a fase da tensão, onde o agressor fica irritado, fica tenso, com pequenas explosões de raiva. A mulher sente que está ali pisando em ovos, tentando não provocá-lo. Depois, a fase da agressão propriamente dita, onde acontece a violência, seja física, seja psicológica, sexual, moral, patrimonial. E vem depois a fase da reconciliação, a lua de mel, em que o agressor se mostra arrependido, carinhoso, promete mudança. E quando ele diz, foi a última vez, eu te amo, você é tudo para mim, a mulher acaba acreditando e volta a viver este ciclo novamente. Então, o grande problema é que esse ciclo ele se repete e a cada volta as agressões tendem a se intensificar e o período de lua de mel vai diminuindo e é quando realmente as agressões elas ficam gravíssimas e chegam muitas vezes até ao feminicídio. Triste, né, doutora? Infelizmente, né, estes casos acontecem. Mas, doutora, é o seguinte, por que a mulher ela não consegue sair, né, logo na primeira agressão? Por que às vezes ela acha ou acredita que possa ser mudado este cenário ou não? Na verdade, essa pergunta, ela acaba revelando um grande equívoco que é muito comum. A primeira agressão raramente é física. Ela geralmente é psicológica e acontece de forma tão sutil que a própria mulher não percebe. Quando a violência física finalmente acontece, a mulher já passou por meses ou até anos de manipulação psicológica. Além disso, a própria primeira agressão física vem a fase da conciliação, onde o agressor se mostra completamente diferente. Então a mulher pensa, ele voltou a ser o homem com quem me apaixonei, pelo qual me apaixonei. Então, ela acredita que foi um episódio isolado, que ele mudou, que vai mudar e que ela pode salvá-lo. Isso é uma grande armadilha psicológica. A violência ela não começa com um soco, ela começa com um você está exagerando, com um sem mim você não é nada, um controle disfarçado de cuidado. E a mulher não se percebe, acredita que normaliza todo esse comportamento, que na verdade não é normal e não é aceitável, e acaba se permitindo seguir nessa relação da forma como ela está sendo conduzida. E isso acaba levando com que ela passe a ser realmente vítima de violências mais graves. Muito bem, doutora. Para você que está chegando aqui no nosso programa Web Cidade Notícias, nós estamos ao vivo aqui com o quadro Desvendando a Violência de Gênero, né, em seu segundo episódio, falando, né, sobre esses tipos de violência. Nós vamos agora para a nossa terceira pergunta, doutora, e eu lhe pergunto o seguinte: quais são os principais fatores, né, que prendem a mulher nesse ciclo? Poderia nos explicar um pouco mais? Existem fatores emocionais, práticos, sociais, que funcionam como verdadeiras amarras. Os fatores emocionais, por exemplo, a dependência emocional, quer dizer, após anos de manipulação, ela acredita que ela não consegue viver sem ele. Ou a baixa autoestima, onde ela é convencida de que merece o tratamento que vem recebendo. Ou o medo mesmo, medo de perder a família, medo de perder os filhos, medo de morrer, de não conseguir se sustentar. Isso prende a mulher nesse relacionamento. Ou fatores práticos como a dependência financeira, como os filhos em comum, o medo de privar os filhos da relação com o pai ou de não conseguir criá-los sozinha. E o próprio isolamento social que muitas vezes acontece nesse tipo de relação, onde ele afasta da família e de amigos, então ela não tem a rede de apoio e ela não consegue se sentir fortalecida para realmente tomar uma decisão de denunciar e sair desse relacionamento abusivo. E tem também fatores sociais, quer dizer, a própria pressão social da ideia de lugar de mulher é ao lado do marido, você tem que aguentar por causa das crianças.
Ou vergonha, né? O medo do julgamento social, de admitir que está sendo agredida. Muitas mulheres, elas têm vergonha de ser vítima. E hoje você precisa entender que você tem apoio, você tem para onde recorrer. Hoje existem várias formas de apoio a essa mulher, seja a Delegacia da Mulher, o próprio Ministério Público, a Ouvidoria da Mulher. Então hoje a mulher, ela consegue receber esse apoio. Se ela não tem o apoio da família ou de amigos, mas ela tem o apoio psicológico em várias instituições públicas, né? Então essa mulher pode sim se tomar de coragem de denunciar e sair desse relacionamento. Com certeza, doutora, é o que a gente sempre espera, né? Doutora, agora nós vamos para mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: como é que o agressor mantém esse controle psicológico? O agressor, regra geral, ele se utiliza de técnicas que destroem a autoconfiança da mulher. Então, ele a faz duvidar da própria sanidade. Isso nunca aconteceu, você tá louca, você que me provocou. Ou gradualmente o agressor, ele afasta a mulher da família, de amigos, né? Sua família não gosta de mim, suas amigas são mais influência. Ele controla onde ela vai, com quem fala, que roupa usa, quanto dinheiro gasta. Ele alterna entre momentos de extrema violência e extrema gentileza, criando uma montanha-russa emocional que vicia essa vítima. Se você me deixar, eu me mato, ou coisas assim, você nunca mais vai ver as crianças, ninguém vai acreditar em você. É uma verdadeira lavagem cerebral que acontece gradualmente, infelizmente, isso é real. Doutora, e como quebrar esse ciclo? Responda, por favor, existe saída? Sim, existe saída. E é fundamental que a sociedade entenda que sair de um relacionamento abusivo é um processo, não um evento único. A mulher em situação de violência, ela precisa primeiro reconhecer o padrão, entender que você está vivendo um ciclo de violência, é o primeiro passo. O segundo passo é buscar ajuda especializada, ligue 180, procure um psicólogo nas instituições públicas, Defensoria Pública, Ministério Público, a própria Ouvidoria da Mulher do Ministério Público, uma assistente social e construa uma rede de apoio. Reconecte-se com a sua família, com os seus amigos e se fortaleça para efetivamente tomar a decisão de sair desse relacionamento. Planeje a saída. Em casos de violência física, o momento da separação pode ser o mais perigoso. Procure orientação profissional e cuide da sua segurança. Guarde documentos, tenha um telefone de emergência, conheça seus direitos. Para quem quer ajuda, para quem quer ajudar, o ideal é: não julgue esta mulher. Ofereça apoio, estou aqui quando você precisar, você não merece isso. Respeite o tempo dela, porque pressionar pode ser contraproducente e mais perigoso ainda. Então, nós temos recursos disponíveis, só para deixar claro, essa mulher pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, delegacias especializadas para registrar a ocorrência, medidas protetivas que podem ser fornecidas pela própria delegacia ou no Ministério Público. Então, a Justiça pode determinar o afastamento desse agressor. Casas de apoio, hoje em dia existem casas de apoio, centros de referência para apoio psicológico e social. Então, hoje em dia as instituições públicas, elas estão aí realmente entregando esse apoio para essa mulher. E contem conosco lá na Promotoria de Justiça, onde eu respondo na 3ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica. Eu estou lá à disposição de todas as mulheres que, enfim, precisem de apoio e segurança para sair desse relacionamento abusivo. Com certeza, doutora. Inclusive, nós tínhamos colocado uma reportagem aqui ontem, né, na nossa programação, falando sobre algumas alterações do STJ. A senhora poderia até confirmar aqui comigo em relação às provas, né, que as mulheres têm que ter em mãos, né, para caso ela venha a sofrer a violência doméstica, violência física, psicológica. Isso teve algumas mudanças, confere? Nós podemos trazer essa matéria na próxima semana. E aí nós trazemos todo o esclarecimento para essas vítimas, de que provas, de que documentos elas podem se utilizar para conseguir fazer a denúncia e ter certeza de que elas vão conseguir êxito nesse procedimento. Com certeza, vamos falar assim. Mas antes, doutora, da gente encerrar aqui, né, este episódio,
qual será, né, o nosso próximo tema, né, no nosso próximo episódio aqui do Desvendando a Violência de Gênero. Na próxima semana vamos falar sobre as medidas protetivas de urgência, essa ferramenta legal que pode salvar vidas, e também sobre as provas e documentos que são necessários para que essa mulher realmente denuncie, como agora a gente acabou de se comprometer de trazer. Então, até lá, se você ou alguém que você conhece está vivendo esse ciclo, saiba, a saída existe e você merece uma vida sem violência. Aí, muito bom. Então a gente vai ficar aqui no aguardo, né, do nosso próximo episódio, falando sobre esses temas, né, importantes aqui dentro do quadro Desvendando a Violência de Gênero. Doutora, nosso muito obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e a gente deseja aqui um ótimo final de semana. Obrigada, eu que agradeço. Ótimo final de semana a todos.